Paz do Senhor a todos, meu nome é Ismael Oliveira e na videoaula de hoje iremos refletir sobre a homilética no ministério de Jesus. Isto é, como Jesus ministrava os seus sermões, pregações ou homilias, tá? Então é sobre isso que iremos tratar ao longo desta videoaula. Para início de conversa, eu quero citar aqui o texto de Lucas, em seu capítulo 4, versículos 18 e 19, que fala sobre a missão de Jesus, que consistia numa tarefa homilética, tá? Então diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu a realizar ao menos 3 tarefas, tá? Então o Espírito do Senhor ungiu Jesus para, primeiro, evangelizar os pobres. Evangelização consiste também no anúncio do evangelho, tá? Segundo, proclamar, que também consiste em pregar, né? Em verbalizar, tá? Então, proclamar libertação aos cativos, oprimidos, cegos e todos aqueles que precisavam de libertação. Terceiro, apregoar, que também diz respeito a uma tarefa homilética. Então, apregoar o ano aceitável do Senhor, tá? Então, Jesus veio pregar as boas novas conforme Marcos capítulo 1, versículos 38 e 39. Nesse sentido, Jesus era um pregador itinerante, tá? Pregador itinerante porque ele saía de vila em vila, de cidade em cidade para anunciar as boas novas, tá? E em quais ocasiões ocorriam estes sermões? Tinham 3 lugares privilegiados que o Evangelho anuncia que Jesus ministrava os seus sermões, tá? Primeiro, Jesus ele anunciava os seus sermões nas sinagogas, que era um lugar onde os judeus ali estavam para principalmente receber os ensinamentos da Torá. Então ali era o lugar onde Jesus ministrava as suas homilias, as suas pregações ou os seus sermões. Segundo, em ocasiões específicas, né? Como por exemplo, em situações ocasionais, isto é, nas praias, nos caminhos principalmente, né? Sempre tem, e Jesus a caminho ou no caminho anunciava o evangelho. Nas montanhas, onde foi anunciado, por exemplo, o sermão da montanha, e nos vales, né? Terceiro, Jesus ministrava de uma forma individualizada, né? Não só para o coletivo, mas de forma individual. Isto é, nas casas, nas praças e em outros lugares, tá? Então Jesus era um pregador itinerante que pregava o evangelho com simplicidade sobre variados temas, sobre assuntos diversificados, não era assunto repetitivos, portanto, o pregador, né, que se ocupa nesta tarefa precisa pregar sermões distintos, diferentes, para não cansar a comunidade, para não cansar a igreja, tá? Então é preciso diversificar, né? Que tem gente que só prega o mesmo texto bíblico, conta a mesma história, as mesmas narrativas e se torna cansativo e enfadonho para a igreja. E em seu sermão, Jesus conquistava a simpatia de seus ouvintes e interlocutores. Então o sermão de Jesus dava gosto de ouvir, né? E assim por diante. E aí diz aqui em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que estavam, né, sobre essa simpatia que Jesus conquistava, né, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então a multidão ficava impressionada
com o sermão de Cristo, de Jesus, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, né? E não como os escribas. Então Jesus, ele falava com autoridade porque a sua pregação consistia em verdade, porque acompanhava o seu estilo de vida. Porque muitos pregadores, às vezes, têm uma boa oratória, têm um bom sermão, mas o seu estilo de vida é uma tragédia, não dá exemplo de vida, né? E compromete a credibilidade do seu sermão. A menos que você pregue numa comunidade que ninguém o conheça, mas pregando na comunidade que o conheça e sendo você um picareta, por exemplo, a sua mensagem cai em descrédito. É por isso que precisa pregar com autoridade, ou seja, a sua pregação precisa acompanhar um bom estilo de vida e assim por diante, tá? Jesus também utilizava diversos recursos em sua comunicação. Jesus não falava de uma forma monóloga, de uma forma cansativa. Jesus diversificava, né? Jesus utilizava imagens, por exemplo, familiares, né? Eu sou o sal, sede vós o sal da terra. Sal era um elemento comum naquela época até hoje. Luz, né? Também é uma imagem comum para falar sede vocês luz do mundo, e assim por diante. Jesus usava figuras do dia a dia das pessoas, principalmente linguagens voltadas para a roça, né? Porque as pessoas na época de Jesus viviam do campo, eram roceiros, por isso que Jesus utilizava bastante linguagens do seu dia a dia. É importante o pregador, quando for também ministrar, utilizar diversas formas de linguagens, por exemplo, linguagens imagéticas, parábolas, figuras de linguagens, e linguagem corporal e assim por diante, né? Utilizar diversos recursos para que a tua comunicação seja mais fluida e ganhe a simpatia do povo e desperte o interesse também do povo, tá? Então as parábolas de Jesus eram ricas. A sua pregação, primeiro, surpreendia, né, a todos. Surpreendia. Então o pregador precisa surpreender o seu público com sermões diversificados. Porque tem gente que vai pregar, os ouvintes já sabem. Esse pregador vai pregar sobre isso. Sempre é o mesmo sermão. Então o ouvinte já sabe o que vai acontecer na sua mensagem. Então é por isso que precisa diversificar, para surpreender o seu público, sempre, obviamente, seguindo a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus. Segundo, a pregação de Jesus despertava o interesse de seu público, de seus interlocutores. Então a multidão ficava interessada no que Jesus iria dizer. E terceiro, a mensagem de Jesus, ela edificava as pessoas, né? Porque Jesus proclamava, Jesus evangelizava os pobres, né? Jesus proclamava libertação, as pessoas eram libertas, né? E apregoava o ano aceitável do Senhor, né? Pois bem, agora, conforme eu havia dito, a pregação de Jesus não ficava só no nível do discurso, mas reforçado pelo seu estilo de vida. Então Jesus não apenas discursava, mas vivia o que pregava e pregava o que vivia, né? E assim por diante. Então Jesus tinha uma postura mais ética do que artística ou estética. Por isso que ele pregava com autoridade. Jesus era ético, não era um picareta, né? Não era um desonesto, não era aquele que arrancava a lã da ovelha. Jesus era coerente, era honesto, tinha uma preocupação real com seus ouvintes, interlocutores,
Jesus se preocupava em ver as pessoas amadurecer, crescer, evoluir, e não apenas pregar para e não apenas uma pregação para autopromoção, para auto se beneficiar, para lucrar à custa do povo. Não, Jesus tinha uma preocupação real com as pessoas, em vê-la crescer e não com ela mesma, em vê-la crescer, evoluir o seu ministério e para brilhar e para ganhar fama e assim por diante. O interesse de Jesus era com as pessoas, em vidas serem edificadas e assim por diante. Então Jesus tinha inteligência e graça. Jesus era gracioso em sua ministração. Jesus ele tinha um estilo de vida piedoso e solidário com as pessoas. Jesus tinha um prazer de ajudar as pessoas e tinha simplicidade e prudência em sua ministração, né? E também agia com justiça, com humildade, firmeza e tolerância. Então tudo isso fazia parte do pacote homilético de Jesus. Não era só discurso, era estilo de vida também. Tá? Então, a pregação de Jesus já avançando, havia 3 fases ao menos da pregação de Jesus. 3 fases. Da mais simples, da mais caminhando para uma maior complexidade, para uma maior profundidade. Tá? Então, na primeira fase da pregação de Jesus, né, primeiro, havia na pregação de Jesus pensamentos simples e abundantes ilustrações tiradas da natureza. Sermão do Monte é um exemplo disso. Jesus sempre utilizava linguagens da natureza, do dia a dia das pessoas. Então esse é um sermão simples para que as pessoas entendam. Mas conforme você vai convivendo com a comunidade, nós vamos convivendo com a comunidade, é preciso avançar, né? Não só ficar no leite, no leitinho e assim por diante, mas também caminhar para o mocotó, para uma comida mais reforçada, mas tem que ter um estágio de evolução. Não já começar com o mocotó, mas começar com uma comida mais leve e assim vai oferecendo uma comida mais sólida. Né? Portanto, a segunda fase da pregação de Jesus consistia num fluir mais profundo, né, da verdade. Coisas que estão para acontecer e matérias como oração, vida e mandamentos. Então Jesus já aprofundava os seus discursos, a sua comunicação e assim por diante. Terceiro estágio da pregação de Jesus nos traz mais para perto do coração, né? Porque a mensagem precisa tocar o coração, precisa tocar a nossa vida, né? Então, são discursos finais fortemente doutrinários, né? Então, não é só ficar nas coisas mais simples, mas também a pregação precisa ter um teor mais doutrinário, mais firme, mais sólido e assim por diante, né? Então é preciso respeitar essas fases aí, né? Então a competência, né? A eficiência na homilética, na comunicação, na pregação, ela é fruto da ação do Espírito Santo de Deus, que nos capacita, que nos dá os dons da sabedoria, da ciência, discernimento de espíritos e assim por diante, né? Então a competência é fruto também do amadurecimento, né? E também da experiência, da prática, da vivência, né? Quanto mais vivência com Deus, com as pessoas, mais o nosso sermão fica mais fluido, mais profundo, e de transpiração. É preciso transpirar, é preciso se esforçar, é preciso ler. Aqueles que querem pregar o evangelho precisam constantemente ler a Bíblia, ler bons comentários bíblicos e assim por diante. Está aqui, por exemplo, em minhas mãos, além da Bíblia, que é a principal ferramenta
principal fonte da homilética, o principal referencial da homilética, é preciso também recorrer para bons comentários bíblicos, né? Para bons dicionários bíblicos, conforme eu disse no vídeo anterior, mas aqui eu tenho outras indicações. Por exemplo, tenho aqui o dicionário bíblico do John Mackenzie, que é muito importante esse dicionário bíblico, que algumas palavras-chave do Antigo e do Novo Testamento, que às vezes são meias obscuras, pode ser esclarecida através desse dicionário bíblico, confiável, idôneo e assim por diante. E tem aqui também uma série de comentários bíblicos da cultura da vida nova, né? Então são comentários bíblicos tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Cada um dos autores aqui trabalha um livro da Bíblia, porque não é possível que uma pessoa seja perita em todos os livros da Bíblia, né? Então tem pessoas que, por exemplo, investiu a vida toda para estudar apenas um livro da vida. Então por isso que é importante recorrer a livros, principalmente de um autor que escreveu sobre um livro, que é especialista e assim por diante. Então temos aqui, por exemplo, várias séries, tem aqui também na biblioteca essas séries aqui completas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? E assim por diante, tá? Então tem todos os livros da Bíblia escritos por autores diferentes, ok? Bom, então é isso que temos para falar sobre a homilética no ministério de Jesus. Espero que eu tenha contribuído para que você entenda a proposta de uma boa e fluida e eficaz homilética. Lembrando que não vou avançar sobre a homilética no tempo dos apóstolos, no tempo da Idade Média, por exemplo, da Reforma Protestante e assim por diante, porque não temos tempo para discutir. Mas como Jesus é o nosso principal referencial, era importante a gente discutir sobre a homilética no ministério de Jesus. Aí na próxima aula já entraremos no assunto mais técnico que envolve a elaboração dos sermões, tipos de sermões e as partes que correspondem a cada um dos sermões que você escolher, seja temático, textual, expositivo. Tem que respeitar as partes dos sermões. Um sermão com início, um sermão com meio e um sermão com uma conclusão, com o fim. Mas na próxima aula a gente detalha sobre estes assuntos de extrema importância para a minha vida e para a sua vida, para que vidas sejam edificadas. Então que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.